eu voltei. E por mais que eu possa falar, porque eu fiquei um tempo sem postar, eu não vou. Então vamos aí ao vídeo que eu não preparei. Como sempre, né? Mas tudo bem. Até porque eu não tenho tempo pra preparar esses vídeos. Mas eu pensei que eu poderia falar um pouco sobre cinema, que é uma coisa que, enfim, já falei um pouco aqui, mas eu nunca entrei muito em detalhes. E eu pensei, o que eu vou falar de cinema? O que eu posso falar que talvez vocês não ouviram? Alguns já, provavelmente, mas talvez outros não. Não sei. Eu vim falar sobre o porquê que o cinema mudo ou cinema silencioso, depende de como você chama. Por que o cinema muda? Foi o ápice da linguagem cinematográfica. Enfim, eu não acho que foi o ápice, mas com certeza foi o limite da coisa. E o que acontece é que você tem, depois do cinema mudo, algumas pouquíssimas pessoas que conseguiram, pouquíssimas pessoas que conseguiram continuar desenvolvendo a linguagem cinematográfica. E por que eu estou falando de linguagem cinematográfica? Bom, cinema é uma arte própria, logo tem de ter a sua própria linguagem. Cinema puro, não está atrelado a teatro, pintura, música, nada. Cinema é cinema. Cinema puro está atrelado a cinema. E é algo extremamente raro. Nem 90% dos filmes, sei lá, um puta chute meu, tá? Mas sei lá, 99% dos filmes que existem no mundo, 99,9% dos filmes que existem no mundo falham neste sentido. E esta é a minha opinião. Falham porque de algum jeito eles dialogam, ou além de se dialogar, se prendem à linguagem de outros meios, como não, principalmente teatro. Então vamos voltar lá. Eu não vou falar nada de história do cinema, vou falar datas, nem nada disso. Vamos apenas voltar para o cinema mudo. E mesmo no cinema mudo, em que estou aqui defendendo, você também ainda tinha 99% dos filmes mudos tinham problemas em relação à linguagem cinematográfica. Justamente, e que é o caso do cinema em geral, presos à linguagem do teatro estavam estes filmes. Falei que nem o Yoda. Enfim. Vamos lá. Eu não preparei nada disso, então tô tentando organizar minha cabeça enquanto eu falo. Você teve lá de 1900 a 1920, 1930 seríssimos desenvolvimentos e técnicas, desenvolvimento técnicos e linguísticos no cinema, principalmente a montagem e outras coisas, enfim, novas formas de encarar uma câmera, por exemplo, o Griffith fazendo História de uma Nação, apesar de que é um filme da Ku Klux Klan, é o primeiro longa-metragem na história. E queira você ou não, se você quer estudar cinema, você tem que estudar Griffith, porque ele foi genial em alguns aspectos, porque a câmera ela era presa a lugares distantes. A câmera por si só, no começo do cinema, já era a câmera como o olho de um espectador num teatro. Então demorou alguns anos para a câmera poder virar algo próprio, para ela poder ter ângulos diferentes, para ela poder se aproximar do rosto das pessoas. Isso tudo faz parte da história do cinema. E a montagem é uma coisa que também veio junto. Efeitos diferentes que uma montagem pode fazer. Aquele efeito Kuleshov, enfim. O efeito Kuleshov nada mais é que montagem intelectual que o Einstein desenvolve,
Montagem intelectual é quando você cria um terceiro significado a partir de 1 e 2. Você tem um 1 e um 2, e juntos você tem um 3. Isso é montagem intelectual básica. Então você vê o rosto do cara olhando, e uma criança na praia, 3, pedófilo, whatever. Isso é montagem intelectual. Então você tem diversas coisas acontecendo pelo cinema. Minha casa tá uma putaria, são 1 da manhã. Você tem diversas coisas acontecendo pelo cinema. E tudo isso a favor de uma engrenagem que é a linguagem do cinema, para que ela consiga contar uma história ou ser uma arte própria com nada mais que imagens. Só imagens. Inclusive falava-se na época do Hitchcock que um bom diretor era um diretor que conseguia fazer um filme com menos... eu não sei como chama isso, quando o personagem falava e tinha a fala escrita. Um bom diretor hollywoodiano ali, ou de uma grande produtora, ele era bom quando ele conseguia fazer um filme com poucos tabletes de letras, sei lá, vou chamar de tabletes de letras, esqueci o nome. Enfim, você tinha uma série de coisas acontecendo pelo cinema para que ele se consolidasse como um lugar em que cinema é cinema puro. A linguagem cinematográfica, numa constante dialética de si mesma, ela não iria parar. Nunca, 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 nunca. E ela tava chegando em ótimos lugares, tá? E eu ia falar, inclusive vou mencionar um filme, Limite, um filme brasileiro, mudo, foda, que eu acho que é incrível nesse sentido. A linguagem cinematográfica dele ele é todo fodido. Você tem que achar uma versão restaurada e ainda assim ela é toda fodida. Toda... E... Mário Peixoto, tava tentando lembrar o diretor. Mário Peixoto. Limite, conheçam. Melhor filme, um dos melhores filmes da história do cinema brasileiro. E aí o que acontece? O som. Chega. O som. Exatamente. Isso. O som. E aí as pessoas ficam reféns do som. O cinema decai completamente. O que o Hitchcock coloca muito bem nas entrevistas que ele faz com o Truffaut é que cineastas devem fazer filmes em função da imagem. Eles precisam usar o meio visual. E na última instância em que ele não consegue falar o que ele quer com uma imagem, ele deve recorrer ao diálogo. Só que não é o caso. As pessoas voltam ao teatro e você vê filmes que só se sustentam nisso, na fala. E que na literatura, por exemplo, não é um problema, tampouco no teatro, mas que estraga o rumo que o cinema estava tomando. E aí a gente, enfim, começa a entrar em engrenagem outros milhares de problemas. Tudo se perde e tudo fica na função do diálogo. Se você pegar, por exemplo, Gossip Girl, Gossip Girl, qual é o nome da porra da série? Grey's Anatomy, uma novela brasileira, e Avengers. Tá, Avengers tem suas diferenças, claro, mas em sentido estrito eles são idênticos. A forma como eles filmam um diálogo. Não, novela é bem diferente. Tira Avengers, Gossip Girl, Grey's Anatomy e novela. A forma como eles filmam diálogos é idêntica. A forma como eles contam um drama, um suspense, imageticamente, é tudo idêntico. É a mesma coisa. O que sustenta essas histórias são os diálogos, ou o cenário em que eles estão, mas num senso estrito da coisa, é o mesmo filme, é a mesma série, é a mesma novela, é tudo igual.
A imagem se perdeu, a linguagem imagética do cinema foi pro saco. Tá longo, achei que tava enorme. E isso é um problemão, né? Porque as pessoas desistem completamente do cinema. E como o cinema é um lugar de dinheiro, você tem aí dezenas e centenas de milhares de filmes ali, né? Em Hollywood, ali pós-guerra, sendo feitos, Estados Unidos bombando. Filmes idênticos, em termos estéticos idênticos. O que muda um pouco são algumas coisas, claro. Você tem pessoas que fogem os padrões, claro. Você tem fotografias diferentes de filmes. Você tem estilos que surgem, isso tudo faz parte da história do cinema e é tudo legal. Mas na grande maioria dos filmes, os filmes se vendem, as falas viram uma coisa teatral, os filmes voltam à linguagem do cinema. O cinema volta a ser associado profundamente ao que é teatro. Ele perdeu aquela potência absurda de, com uma imagem, contar coisas muito complexas, coisas políticas, não políticas, espirituais, filosóficas, whatever. O cinema perdeu isso. E você tem, sei lá, você precisa contar alguma coisa, você vai lá e põe na fala do personagem, ao invés de tentar mostrar isso de um jeito criativo. Você tem centenas de milhares de musicais. Vai tudo pro saco. Não, tô brincando, só tô sendo pessimista. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. O som desencaminha a jornada ascendente que o cinema estava alcançando para conseguir ser uma arte própria, com a sua própria linguagem intocável. Mas é aquilo que eu tinha falado no começo do vídeo, você tem, sim, pouquíssimas pessoas que conseguem, que pelo menos tentam, não dá pra dizer que elas conseguem, mas que nunca desistiram de continuar evoluindo a linguagem do cinema. Como, por exemplo, o Godard. Eu respeito muito o Godard. Se os filmes que ele tem feito são bons ou ruins, tanto faz. Podem estar sendo ruins, mas, cara, eu tenho um profundo respeito por tudo que ele já fez. Claro, eu amo o Godard. Mas também porque o cara é uma máquina, ele não para. Ele continua tentando reinventar a linguagem cinematográfica. Ele vive numa eterna dialética, o que é incrível. E é isso, sabe? Agora só me veio na cabeça o Godard. Não sei nem quem mais. Isso porque o Godard já vai morrer, tadinho. E aí quem sobrará, né? Mas tudo bem, isso é mais do que esperado que fosse acontecer com o cinema. Justamente porque cinema nunca foi arte, propriamente. É difícil esperar de algo que nasceu como um produto comercial. É difícil esperar que isso se torne algo puro, extremamente puro. Como é, por exemplo, uma pintura. Enquanto eu fui falar isso, eu percebi que isso aconteceu com todas as áreas, né? Isso aconteceu com pintura, com literatura, poesia, com tudo. Então, mesmo... porque de certa forma, até coisas que nasceram como arte, propriamente arte, foram roubadas pelo mundo comercial. É tudo culpa do capitalismo, né? Não, tô brincando, não dá pra jogar tudo nas contas do capitalismo. Mas sim, a parcela do que é se tornar as coisas comerciais e a potência que isso tem e a agressividade que isso tem em cima de qualquer coisa é assustadora. Então, o mercado da arte, né? O que isso faz com a pintura plástica?
complicado. Tem textos muito bons para ler sobre isso. Inclusive um texto que eu estou sempre falando aqui é essencial para entender toda essa discussão. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, de Walter Benjamin. Sim, é exatamente disso que ele está falando. E é isso. Eu queria falar um pouco disso. Eu acho que ficou zero organizado porque eu só fui falando. Eu vou ter que até cortar porque, enfim, teve sons absurdos em casa. E eu me enrolei um pouco nas coisas que eu fui falando. Mas é isso. Eu acho que eu falei isso. Eu acho que eu falei isso tudo. Mas pra incentivar vocês, se vocês tiverem interesse, a verem filmes mudos. Independente se eles são 100% puros ou não. O que me bate assim na cabeça rápido é, sei lá, qualquer filme do Murnau. Pode ser Fausto. Gabinete do Dr. Caligari. Encoraçado Potemkin. Limite. Você tem aí vários filmes, é só pesquisar. E a experiência de ver um filme mudou, com certeza não é nem perto do que era antigamente. É sim, ouço ver filme mudo, deitado na sua casa, na TV, no escuro, no conforto. Não é assim que se via filme mudo, você via com uma orquestra ao vivo tocando música num momento chique, enfim, ou não. Era outra experiência. E também a gente não precisa ficar sendo elitista quando se trata de arte, só ver as cremarias das cremarias. Vai assistir Buster Keaton também. Eu não entendo por que tanta gente. Eu mesmo fui assim, né, quando eu era jovem. Muita gente conhece Charlie Chaplin, mas não conhece Buster Keaton. Não faz sentido isso. Deve ter algum motivo sociológico, econômico para que isso tenha acontecido. Assistam Buster Keaton, deem risada. Eu acho Buster Keaton mais engraçado que Charlie Chaplin, com certeza. Não tem porque a gente ficar sendo elitista também. Assistir o que quer assistir. Eu só vim discutir um pouco sobre coisas mais abstratas e mais pesadas aí da linguagem cinematográfica. Meu Deus do céu. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro o que eu falei. Se deu pra entender. Se você tem mais interesse, existem muitos textos falando sobre isso. Eu só sou um cara aqui que tô repetindo as coisas que eu sei, que eu já li. Nada disso é uma tese ou ideias minhas. Nada disso. Isso tudo eu aprendi em algum lugar. Na faculdade, em livro, ou através de um filme, whatever. Leiam André Bazin. Esse é o esquema. Você quer estudar cinema, você tem que ter respeito pelo Hitchcock e pelo cinema mudo, paixão por Orson Welles. Olha, eu tentando inventar uma fórmula, foda-se, só. Mas sim, você tem que ter muito respeito pelo cinema mudo e pelo Hitchcock. Isso é um fato. E se você ama Orson Welles ou não, é problema seu, mas eu não confio em quem não gosta de Orson Welles, só digo isso. Eu não faço amizade, não.